paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Oi, chegamos ao programa Alô, Jovem! Alô, Jovem! Alô, Jovem! Como vai, Ludmila? Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, Renilda? Tudo bem, Ludmila? Nas prévias do Carnaval. Boa noite, Marlene. Boa noite, Renilda. Como sempre, maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Boa noite, dona Marlene. Tudo bem? Boa noite, Renilda. Tudo ótimo. É bom ser dona de Marlene, entendeu? Adorei. Muito bem. Então, nós que estamos aqui iniciando mais um programa Alô Jovem, só quero falar Evangelho por Emmanuel. Mais um Alô Jovem, estudando Segismundo veste a capa de carne, assim como nós também estamos vestidos dessa capa de carne, com o propósito de progredir, evoluir. Esse é o grande projeto de nós estarmos nessa roupa. E assim, para nós ficarmos mais nessa conexão estreita com Jesus, vamos pedir para que nossa querida Ludmila faça a prece inicial. Por favor, Ludmila. Amado Mestre Jesus, Mestre bondoso e amoroso, nós pedimos, Senhor, que nos conduza hoje no estudo e durante todos os nossos dias, através dos seus ensinamentos, do teu amor, buscando sempre melhorar e seguir os teus passos, Pai. Gratidão, Senhor, por estar conosco na noite de hoje. Luz e paz, que assim seja. Que assim seja, assim será. Estudando a reencarnação, nesse programa que traz as pessoas a refletirem essa mensagem que renova a esperança, que nos dá luz, que nos estimula a continuar o trabalho, a continuar o estudo. Nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, Tavares, não vi se ele mandou alguma questão. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Não, hoje o programa não tem perguntas. Estranho. Esse programa é também movido por perguntas, mas hoje não temos. Então, nós vamos aqui para o capítulo 13 do livro Mensageiros da Luz, Missionário da Luz, estudando. Estudando. Bebe uma aguinha, minha filha, bebe uma aguinha. Mulher, o negócio tá diferente aqui, viu? Diferente mesmo. A gente pode começar a leitura, você vai lá, bebe uma água e volta. Vamos lá. A parte que eu grifei da último encontro foi o seguinte:
O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes. Na organização fisiológica, nos fornece o símbolo de eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção dos tons vital no campo físico, o qual se segue a morte com retida imediata da alma. Retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do responsável amigo, observei. Ah, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se refletir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada, sem atender às pesadas responsabilidades que lhes competem na prevenção do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito... Muita calma nessa hora. Isso aqui é importante, nós nos debruçarmos no entendimento do que André Luiz traz para nós, quando ele acrescenta assim, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada, será atender às pesadas responsabilidades que lhe compete na preservação do vaso físico. Homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Sem o cuidado deste corpo físico, que é importante nós estarmos nos debruçando sobre esse entendimento, porque a criatura humana precisa compreender o valor deste corpo físico. A importância que precisamos dar a ele não é qualquer coisa, ele é um instrumento valioso, nos concedido pelo Pai, para que através dele nós promovêssemos essa transformação moral, galgando ou dando passos em direção à perfeição e, consequentemente, aos braços de Jesus. Não é assim, senhora Marlene? Sim, e aí o questionamento é o seguinte: como preservar este corpo? Eu não sei o que é isso. E aí eu pego a bolinha e jogo para Ludmilla. Então, me faz pensar em muitas coisas, essa preservação do corpo, né? O óbvio que a gente pode pensar é na manutenção de uma saúde. Então, quando nós pensamos em preservar o nosso corpo, nós podemos pensar no que hoje, inclusive, a ciência nos diz, mas que desde antes nós sabemos a necessidade de dormir bem, de comer bem, de fazer um mínimo de um exercício físico para que o nosso corpo se mantenha azeitado, digamos assim, não é? Mas também aí a gente pode passar para as outras questões, porque hoje em dia a gente já entende também que o mental e o psicológico ele afeta o nosso corpo. As energias que nós emanamos, como nós vivemos a nossa vida, tudo isso afeta o nosso corpo físico, porque afinal de contas nós não somos só corpo físico, porém faz parte do presente que Deus nos deu, é o que nos segura aqui nesse mundo material. Então, essa preservação do corpo, ela realmente ela é bem ampla, né? A gente para de fato para pensar sobre, é uma coisa que precisa ser bem cuidada, estudada, percebida. Luge, o simples fato de bebermos água preserva o corpo físico, auxilia no seu processo, no seu desenvolvimento, evita dores, evita uma série de coisas quando você bebe pelo menos 3 litros de água por dia. Isso é Afinal de algo... contas, Oi?
70% do nosso corpo é água, não é? Pois é, e as pessoas esquecem, não querem beber água porque não sentem vontade de beber água. Não é para sentir sede, não, para beber sem sede mesmo. E muita gente negligencia nesse aspecto, chegando inclusive a passar mal e ir ao hospital porque não bebe água. Não é assim, Marlene? Sem a gente lembrar, como a Ludmila falou, olha, o corpo físico é um ditado popular, tá? É o marido traído. O que é isso? Você já tem lá uma desarmonia num dos seus campos, num dos seus corpos, vamos dizer no corpo mental. Você não tem uma boa manutenção no mental. Como manter o mental em ordem? Busque pensamentos bons. Não é aquela filosofia só de pensamentos positivos. Não, pense em coisas boas. Pense na delícia de comer um pão devagar com o que você quiser dentro. Beba um copo de água saboreando a oportunidade do copo de água. Essa saúde mental, esse corpo que nós temos, ele começa a manifestar quando eu negligencio o meu pensar. Já é um ponto. O meu sentir, eu sinto, mas a boca diz outra coisa. Isso é incoerência emocional. Logo, eu não estou tratando bem a mim mesmo. E aí são tantos os fatores que beber água, dormir bem, fazer atividade física é lá para trás. É o mínimo, é o pequeno. É dizer assim, poxa, obrigada por mais um dia. Eu estou aqui, eu estou encarnada. Porque, gente, o que Sérgio muda no livro inteiro. Nesse capítulo diz assim, poxa, a oportunidade do corpo físico é maravilhosa. As pessoas falam muito em riqueza, mas ter um corpo físico é riqueza. Porque você teve duas pessoas que lhe permitiram vir aqui, um pai e uma mãe. Não existe só o esperma, não existe só o óvulo, precisa do conjunto. E aí chama a gente a preservação desse corpo. Como assim? Me relacionando bem com os meus próximos. Isso é saúde, isso é preservação. Preservação da espécie e preservação daquela família. Então, são muitos campos que a gente tem aqui para dizer assim, ó, preserve, viva bem, faça Boa noite, Maria Eduarda. Seja Eduarda. Bem-vinda, Eduarda. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Maravilha, sentimos sua falta, viu? Como é que você tá, minha flor? Como é que estão as coisas? Tá tudo certo. E esse futsal, camaleoa, ou como é que é? Balé, o que mais, menina? Karatê, balé, vôlei. Tudo isso aí, né? Muito bem. Então, vamos prosseguir, já que está tudo ok, vamos prosseguir, então. Já entendemos o processo da preservação e ele vai prosseguir dizendo para a gente. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza, mas como atender a semelhante imperativo, destruindo uma máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer. Porque a pessoa desistir da vida quando, por alguma razão, ele desiste de viver. Ele, de forma abrupta, intercepta a sua continuidade nesse aqui e agora. Então, há um cuidado muito especial com este corpo que nós hoje habitamos, que o espírito precisa para continuar o seu trabalho. O cuidado não apenas em ter os seus pensamentos, mas de reverenciar, de olhar para o espelho e dizer muito obrigada. Pode falar, Marlene. Poxa, Anitta, você pegou o que eu queria falar. Quando você diz assim, é porque as pessoas acreditam que suicídio é só pegar e destruir o corpo. Não. Quando eu negligencio os meus sonhos, quando eu adio uma vontade íntima, quando o meu desejo mais ardente é negligenciado,
quando eu deixo para trás uma boa relação em virtude de um comentário malsão. São tantos detalhezinhos, e lembra, o Evangelho diz, são tantas alfinetadas que acabam por ferir. Isso é suicídio. E Hernance, no seu livro Laços... meu Deus, eu tenho que achar aquele agora. Ele faz isso. Ela diz que são essas coisas miudinhas que a gente não tem, não dá importância. Eu vou fazer uma coisa simples da figura feminina. Você está querendo fazer uma depilação, mas o filho é mais importante, o marido é mais importante, qualquer coisa é mais importante do que você. E aí você, às vezes, fica chateada, aborrecida, você não sabe qual a origem desse aborrecimento. É porque você não teve tempo para você. É porque você gostaria de ter feito e não fez. Então, isso também, uma hora vai ser caracterizado. Eu deixei de cuidar de mim. Eu não fui prioridade. O que você pensa sobre isso, Ludmila? Enquanto a gente estava falando sobre isso, eu lembrei de um livro que me foi passado pela Esse espiritualidade livro aqui, chamado Cura e Libertação. E no primeiro capítulo do livro, eles explicam que, inclusive, existem já algumas pesquisas científicas que ligam a falta de perdão ao câncer, ao desenvolvimento do câncer. Então, para a gente ter uma noção, né, de como as coisas são tão amplas. Às vezes você tem uma mágoa que você guarda, que você não consegue perdoar uma pessoa, acaba desenvolvendo uma doença, como um câncer em você, que faz com que você intercepte a sua vida, que faz com que você encurte e que faz também com que você adoeça e muitas vezes não consiga servir como você deveria servir. Então, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. É mais do que só não comer bem. É mais do que. Muitas vezes é o próprio sentimento que você fica acumulando ali, que endoece a gente. E você, Maria Eduarda, o que é que você acrescenta nisso? A gente está falando muito dessas pessoas que querem desistir da vida, entre outras coisas, né? Então eu penso que essas pessoas, geralmente elas não querem desistir. E sim, o emocional deles fica tão abalado que eles não têm outro caminho. Por isso que nós precisamos conversar uns com os outros, ou desabafar de alguma maneira, ou fazer algo que livre aquele pensamento de mim. Por exemplo, um esporte que a pessoa meio que grita ou faz um esforço que já vai livrando aquela raiva ou aquilo que a pessoa está sentindo. Então aquilo ajuda muito a pessoa, entendeu? Porque geralmente as pessoas que pensam isso acham que está sozinho, acham que não tem ninguém que está ali ao redor deles, mas eles percebem que tem muita gente que está ali tentando ajudar eles. Muita gente tenta, mas a pessoa já está tão abalada que às vezes não consegue. Mas a gente geralmente tem que pensar positivo, né? Porque mesmo estando naquele momento difícil, a gente não vai desistir logo de cara, a gente precisa persistir. E com isso a gente vai fazendo inúmeras coisas que geralmente a gente nunca fez, ou que nos proporcione para melhorar aquilo que está no nosso psiquismo, que não é muito bom, que não era para estar ali também. Então, com isso a gente muda de hábito, muda de tudo para conseguir ter uma vida estável. Quando você diz assim, Eduarda, que não tem outras opções, que não tem outras oportunidades, a gente entende o seu falar assim, a pessoa não consegue vislumbrar outras possibilidades, né? Porque o pai, esse pai amoroso que nós temos, que a humanidade tem, ele jamais abandona os seus filhos e ele sempre nos mostra novos caminhos, sempre nos dá novas oportunidades. Nós que muitas vezes fechamos os olhos para enxergar a verdade desta ordem. Porque se hoje está ruim, amanhã com certeza vai ser melhor. Amanhã, sem a menor dúvida, nós vamos conseguir ver algo que a gente não viu ontem. Não é possível. Se eu estava sempre aqui, eu não vi? Não viu. Para você ter essa noção, uma coisa simples. Pegamos um documento, li todo o documento, para mim estava ok.
Aí eu pedi para outra pessoa, ó, dá aí uma outra lida. Olha, Renilda, falta essa palavra aqui, ó. Falta uma palavra para, então, abrir mais os horizontes e permitir que possa investir o recurso de forma mais ampla, para não ficar muito fechado. Então, é isso que a gente quer dizer. Sempre há novas possibilidades. Vá dormir. A coisa está pegando, o bicho está mordendo, ó. Deixa tudo aí. Vai ter essa matéria, vai dormir. Quando você acordar, com certeza, uma luz nova estará brilhando. Pode falar, Ludmila. Você está aí com vontade ou foi Marlene que levantou a mão? Eu que levantei a mão. Somando com. Vá dormir, mas se você tem muito tempo parado em casa fazendo isso, saia de casa. Saia de casa e vá observar a vida em volta onde você mora, onde você está. Eu vou fazer propaganda em favor. Toda sexta-feira, todo sábado, domingo, nós estamos ali doando feijão, doando alguma coisa para alguém na rua. Saia de casa. Vá servir-se em qualquer, sabe qualquer reserva. Vá ver a vida acontecendo lá fora e você começa a ouvir a história do outro. E você vai perceber que o que você está sofrendo pode ajudar alguém a melhorar de vida. Que o que você está passando naquele momento pode ser o trampolim ou a pequeno degrau que alguém vai subir para que você fique bem e ele também. E o que fica muito tranquilo para a gente entender? Trabalho. Aí a gente tem, mas eu trabalho o dia todo, chego quando eu estou parada, eu estou infeliz. Aí volto para Jung, ele diz assim, quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Onde dentro de mim que eu estou infeliz? E aí você procura. E você procura em vários campos. Você pode entrar num grupo de estudo. Você pode contratar um terapeuta particular. Você pode fazer milhões de coisas. Mas engaje. Procure outras pessoas para que você se sinta vivo. Porque o isolamento é uma dessas dores. Você nunca está só. Ludmila. Eu adorei o que Marlene falou. Eu acho assim, se a vida da gente está muito difícil, sai de casa e vai dar uma olhada na vida do outro. Porque a gente muitas vezes está tão ali, foi o que Olhar a Maria vida do Eduarda. outro, Olha Ludmila. a vida do outro, Com porque eu digo é assim, certeza. servir e entender que sempre tem, porque muitas vezes a gente se compara com o que tem de melhor, principalmente nessa vida de hoje em dia, que tá todo mundo com o celular na mão e todo mundo tá muito feliz em rede social e Instagram. Então, muitas vezes a gente está ali dentro de casa, passando pelos nossos problemas, porque todos nós temos problemas, todos nós estamos em um mundo de provas e expiações, todos nós viemos para aqui para passar e evoluir. Mas muitas vezes a gente acha que só a gente tem algum problema com a mãe, com o pai, no trabalho financeiro, saúde, porque no que está na mão da gente aqui, está todo mundo feliz. E aí, quando você não vê a realidade da vida, quando você se isola, você não conversa com as pessoas, quando você não serve, não ajuda, não ouve, poxa, muito obrigada, essa conversa que você teve comigo me ajudou a melhorar o meu dia. Você fica nesse mundo achando que tudo gira em torno de você e que só você tem problemas, e a vida não é essa. A verdade é essa. Estamos todos precisando um do outro. E todos nós sempre podemos nos ajudar. E é isso que Jesus nos ensina a fazer. É isso que ele fez por todos. Ele saiu no mundo ajudando a todos, uma pessoa que não tinha preocupação em possuir nada e que estava lá para servir. E nos ensinou isso. Então, Muito que bem. nós possamos fazer isso. Eduarda. E também para a gente não seguir totalmente o padrão
como pode-se dizer, correto da vida. Tipo, a pessoa tem que se vestir Menina assim. de Deus! Misericórdia, garota! Meu Deus Só do vai céu. do jeito que se sentir melhor. Não quer dizer que a pessoa vá, por exemplo, para uma igreja ou para algum lugar de oração que precisa ir com uma roupa curta, não. Mas quer dizer que a pessoa usa uma roupa que se sinta confortável à vontade aquele ambiente. O cabelo do jeito que a pessoa se sentir melhor. E o jeito que a pessoa se sentir melhor para tudo. Porque a gente não vê, fulana faz isso, eu vou fazer aquilo igual a fulana. Às vezes a pessoa não se encaixa naquele padrão. Mas tem várias coisas no mundo que a gente pode fazer, por exemplo, uma dança, um esporte, uma música, uma literatura, algo que a pessoa goste e se sinta melhor. Não é porque fulano teve que fazer isso que eu vou ter que necessariamente fazer isso. A pessoa faz o que é melhor para ela e o que também ela se sente melhor. Eu vou entregar esse programa a você, Eduarda. Menina de Deus. Perfeito, perfeito. Exatamente, Eduarda. Ninguém precisa copiar o padrão do outro. Cada um cria o seu. Isso é independência. Fala-se muito de estilo. Cria o seu estilo. Não precisa ser tudo vermelhinho, tudo amarelinho, tudo não. Bota um branco, bota preto, bota azul, mistura as cores. Estamos no carnaval. Deixa eu ver como é a música do carnaval, meu Deus? Carnaval chegou, não sei, tinha uma música do carnaval. Deixa isso para lá. A direitos autorais. O carnaval tá aí, minha filha. Não, deixa para lá. Vamos brincar. Mas eu preciso falar um pouquinho do que a Eduarda falou. Ó, padrão. A Ludmila disse, a internet está dizendo que todo mundo está feliz. O Brasil é o maior consumidor de antidepressivo do mundo. E aqui não é o pobre, não é o miserável que está tomando antidepressivo. O que é que está acontecendo com isso? Que é desse povo, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que eu não olho para mim e eu quero ser igual àquela menina bonita lá do Instagram. Mesmo sendo bonita, eu não estou feliz comigo. Então, que a gente também lembre disso. Que busque a sua verdade. Somos seres únicos. E o diz o seguinte: a melhor coisa que o indivíduo pode fazer é individualizar. É ser um ser único. Não tem cópia. Jesus também disse, conhecereis a verdade vos libertará. Mas é a verdade sua. É onde você está bem e você está feliz. Faça. E deixa o outro para lá. Aproveitando a marchinha do Carnaval de Renilda, vá ser feliz. A fantasia que você gosta, vá ser feliz. A gente só precisa ter cuidado com essa individualização. Tendo cuidado com isso, dá para tocar o barco e seguir. Fernando Galvão colocou aqui assim: corpo físico, boa noite, Fernando Galvão, boa noite, Roquilda. Corpo físico e corpo vibratório. Ambos são de suma importância para que tenhamos êxito no processo evolutivo enquanto encarnados. Ok, Fernando. E aí ele diz assim, escreve assim, ó. Devemos lembrar que, algumas vezes, os irmãos foram nossos desafetos em outras vidas. Obsediam os seus desafetos de tal forma que os conduzem para o suicídio. Por isso que é importante cuidar-se. Fernando, conforme a literatura, inclusive o Livro dos Espíritos, que vai dizer para nós o seguinte: se houve o suicídio, é o livro, se você desejar ler, leia, Devassando o Invisível, no capítulo 10. Ele vai falar para nós o seguinte: se alguém te influenciou, é porque, de alguma maneira, um dado instante você abriu a porta psíquica, e, para além disso, a decisão é sua. Então, a decisão é da criatura em fazer ou não. Tá? Porque fulano me influenciou? Você permitiu essa influência e, no momento, você tinha o poder de decisão e optou. Então, eu sugiro que você leia esse livro para você ver o que é que os amigos espirituais, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira do Amaral, ela vai explicar isso aí direitinho, que a criatura tem a sua parcela de responsabilidade. Ok? Muito bem. Então, quer falar alguma coisa, Ludmila? Você está mais bonita hoje, menina. Foi o que você fez?
Ah, Ai, Maria eu Eduarda, só tomei banho antes de entrar e me lavei o cabelo. Acho que foi isso. Você deve ter gostado do cabelo molhado. ai, significa dizer que você não tomava banho, não, mulher menina. E hoje tô molhado. Deve ser isso, deve ser isso. Aham. E você, Eduardo, com os cabelos soltos, esses seus cabelos soltos? Me diga aí, menina. É que a gente precisa primeiramente ter o amor próprio, né? Porque se a gente não tiver compaixão consigo mesmo, não adianta a pessoa falar que a pessoa não vai mudar de ideia. Então, primeiro a gente tem que começar a se amar. Amar o próximo, porque a gente não pode dizer que ama o próximo ou que ama a Deus sem primeiramente nos amar. Então, isso faz nos refletir que tudo depende da gente. Se isso acontecer, é por culpa da gente, porque a gente tem livre-arbítrio e com isso nós temos escolhas. E nem com elas, nem às vezes é tão boa, porque a gente tem algumas falhas, porque ninguém é perfeito, mas com isso a gente, com esse ruim, e como se diz, tem mal que vem para bem. Então esse mal, entre aspas, vai se tornar um bem melhor para a gente no futuro. No momento a gente pode achar que isso está acontecendo, mas a gente vai para frente e continua com aquilo. Vamos ao livro. Guarda. E vai dizer André Luiz o seguinte: ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. Isso é importante nós ressaltarmos, porque nós sabemos que o corpo humano antes não tinha essa beleza, essa definição, essa harmonização. E hoje nós possuímos. Aí a literatura fala assim, Ludmila: quanto mais evoluídos, mais bonitos ficamos. Ficamos mais belos. É por isso que as pessoas ficavam extasiados com a beleza de Jesus, com a beleza de Maria de Nazaré, porque espíritos muito caminhados, que então eles se acoplam, encarnam, vou tirar a palavra acoplam, eles reencarnam, ou melhor, encarnaram na Terra com o propósito de estimular a humanidade a esse processo evolutivo. E é justamente isso aqui, ó. Já são mais caminhados, então tem condições de deixar mais definido, mais arrumado, com aquela elegância e aquela leveza ao mesmo tempo. Isso é extraordinário. Pode falar, Lud, você está aí assim. Pode falar. Aquela velha frase do que vem de dentro transparece fora, né? Então, perfeito. Inclusive, essa questão da evolução, eu também vou voltar para a questão um pouco da ciência também, né? Porque, querendo ou não, nós estamos desenvolvendo a cada tempo que passa mais técnicas para manter o nosso corpo saudável e para manter, diga-se de passagem, como a gente falou aqui, respiração, que é uma coisa que todo mundo acha que é simples, mas que a gente sabe que água, a gente sabe que a pele da gente fica muito melhor. A Renilda falou da água. A pele de uma pessoa que bebe muita água e a pele de uma pessoa que não bebe água é completamente diferente. Então, são coisas que a gente já sabia que a gente precisa beber água, mas precisou vir a ciência para dizer para a gente que a gente precisa de 3 litros de água por dia para a gente começar a tomar consciência da quantidade de água que a gente precisa beber. São coisas simples do dia a dia, mas que são essa manutenção também, né? Sim? Pode falar, Marlene. O Tá microfone está muda. fechado. A gente não esquecer da riqueza que a gente já tem, que é o corpo físico, que é natural os desafios que eles irão apresentar, mas lembrando da fala de Ludmila, o perdão, a sua forma de pensar, a sua forma de agir também traz consequências. Que consequências são essas? Se você se ver, né, magoada,
revoltada, você vai destruir os seus órgãos internos, seus órgãos. E aí o que acontece? Por que a gente tem tantas pessoas com câncer nesse país? Por que isso? Aí, por mais que a ciência explique, gente, o básico não está sendo feito. Eduardo disse, eu tenho um livre-arbítrio, mas antes disso eu tenho que ter amor próprio. O que é que eu tenho feito por mim para preservar, gente, esse trabalho histórico, milenar, que é o corpo físico se aperfeiçoando? Eduarda, vai falar alguma coisa? É que, no caso, o nosso corpo é algo que merece ter respeito e cuidado. E quando a gente não costuma cuidar dele da forma correta que deve ser cuidado, ele costuma dar sinais, e com isso pode ser algo prejudicial para a gente. Então, por isso que a gente tem que seguir não um padrão que a gente fala da humanidade, mas sim um padrão de, por exemplo, costumar mais a beber água, comer um certos tipos de alimento, então ter esse padrão diário. Claro que a gente vai poder passar da rotina, comer uma pizza, comer isso de vez em quando, mas que a gente costuma ter uma rotina para que o nosso estômago se acostume com aqueles alimentos bons, porque aquilo vai ajudar muito a gente, como na pele, tanto no cabelo e entre outras partes do corpo, tipo unha, e entre outros lugares. Então, para isso, a gente precisa criar uma rotina de adaptação para esse corpo, que seja da melhor forma possível para que ele siga em frente da melhor forma. Perfeito. Eu estou aqui, como diria aquela música de babando, não tem a música de Anitta que diz isso? Gente, fale, filha. O que foi, Ludmilla? Kelly Key. É Kelly Key que canta a música? Acho que é. E não Para ver sei, que eu sou vixe, me peguei sintonizada. agora. Os direitos Acho que eu fui autorais, muito longe. Acho que a Anitta igual mesmo a acho que tá ditado mais atual que eu. popular. Peraí. Você falou que, Ludmilla? Eu acho que você tá mais atual que eu, Renildo. Acho que eu fui muito longe. É isso aí mesmo. Você tá certa, desculpa, é a Anitta. Ah, ela fala assim, ó, e diz isso. Se bem que eu não estou me citando, mas eu sei que é ela que canta isso. Eu recordo no show que fez com um show que ela fez com Léo acho que Roberto Santana? Carlos, alguma coisa assim. E aí teve esse negócio. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. É desse nível mesmo, Eduarda, nessa situação. Eu espero em Deus, eu confio no Senhor, que outros jovens como você irão adentrar este programa. Quando nós tivermos outros jovens, mais 3 jovens, assim, com esse pensar e essas colocações tão elucidativas, esse programa, então, vão pertencer a vocês. Tá? Vou entregar, colocar nas mãos de Eduarda e mais 3 coleguinhas. Alô, jovem, agora quem comanda são vocês. Eu vou sair de cena, mas deixe esses 3 jovens chegarem, ok? Porque estou realmente plena e satisfeita com o seu trabalho, Maria Eduarda. Neste momento, só Maria Eduarda, viu, gente? Vocês duas já foram a semana passada, agora é Maria Eduarda, ok? Para não gerar ciúmes, em nome do ressuscitado. Querida, é uma questão de faixa etária, querida. A É. gente é jovem há mais tempo. Depois não de temos 50. esse problema. São depois de 50, não tem mais nenhuma questão. A Eduarda estava falando dos 15. 15. E chegando aqui nessa fala, que ele vai dizer: o plasma sublime, construção efetuada ao influxo divino com água do mar. Com água do mar. Nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Olha o que ele diz. O plasma, construção do influxo divino com água do mar. Nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. O que nos faz entender que nós somos mais natureza do que pensamos. Por que eu afirmo isso? Porque muitas vezes, Eduarda, as pessoas acreditam que a natureza é só você ir lá na floresta, ir lá nas árvores, estar com as plantas. Nós somos essa natureza
ambulante. Concorda, Eduarda? Concordo, até porque não só por isso que também nosso corpo é 70% a mais de água. Então, com isso, a gente literalmente faz parte da natureza, né? Porque a gente somos seres humanos. E com isso nós convivemos com outros tipos de coisas da natureza e também nós estudamos muito em biologia, que são os caracteres físicos da natureza, e nós aprendemos também o funcionamento dos organismos, porque tudo isso faz parte do processo. E também, historicamente falando, tudo isso na humanidade já vem passado de uma evolução, dizendo que antigamente vinha de os macacos, para depois vinha a gente. Então, isso já vem mudando de época após época, dependendo como pode-se dizer, da idade. Então, a gente faz parte da cultura, costumes e valores da nossa terra. E com isso, nós provavelmente, e nós usamos muito essa questão de natureza. Em si, natureza está em todo o nosso redor, inclusive na gente. Então, a pessoa pode dizer, eu não gosto da natureza. A pessoa não pode dizer isso, por quê? Porque literalmente a gente vive num mundo de natureza. Então, ela faz parte da gente. Fale, Ludmila. Primeiro Deus criou o mundo, né? E dentro dele a natureza. Depois nós viemos. Então, a gente sabe pela literatura que existe um fluido universal que nós estamos ligados ao mundo inteiro, à terra, ao mar. A gente vê diversas passagens de Jesus indo ao mar. Então, a energia, a gente sabe que a energia do mar é uma coisa surreal. E como nós somos abençoados, porque vivemos em um país litorâneo. Olha, olha o que a gente estava conversando. Tá triste, tá irritado, tá cheio de problema. Tá no mar, toma um banho, descarrega. Você vai se reconectar com o divino. Não tem nada melhor do que você conseguir ver a obra de Deus na sua frente e você perceber o quão pequeno são os seus problemas diante daquela imensidão de mar. E aí aproveita, joga de cabeça, já limpa tudo que tem que limpar e segue o baile. A própria ciência tem provado a eficácia do banho de mar. Ela traz para nós, quem quiser estudar, vai lá e coloca no Google, fácil, fácil, os benefícios de banho de mar. Ave Maria, são de mais diversos. Controlar isso, controlar aquilo, é muita coisa que nos traz essas maravilhas. Mas Marlene está ali se coçando, querendo comentar. Fala, Marlene. Dentro de nós tem todos os reinos: o mineral, o vegetal e o Marlene, se animal. aproxime mais do seu fone. Dentro de nós tem todos os reinos: o mineral, o vegetal e o aminal. E a gente muitas das vezes esquece isso, porque dentro de um processo alimentar pedem para a gente se alimentar de folhas verdes. Aquela clorofila que está ali vai lhe ajudar a você se lembrar que você também faz parte desse meio. E tantas outras coisas. A gente está falando da água porque normalizou, mas se você voltar para o alimento, você vai entender que você é a natureza em movimento. A diferença é que a gente se acha melhor do que aqueles irmãos ali menores, mas não é. Muito bem. De acordo com o que foi dito, ele vai dizer para nós o seguinte: por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui
de 60% de água salgada. 60% de água salgada. 60. Cuja composição é quase idêntica, nossa senhora, à do mar, cuja composição é quase idêntica ao do mar. Amigos, você que nos escuta agora, são exatamente as 20 horas, 21h29, ou vai ouvir a gente amanhã, pela manhã, à tarde ou à noite. Por favor, lê o livro Missionário da Luz, capítulo 13, André Luiz e Chico Xavier. Quando André Luiz, através de Chico Xavier, diz: o nosso corpo é composição quase idêntica à do mar. É esse tipo de estudo, Ludmila, que me deixa assim em êxtase, maravilhada. Porque já lemos isso aqui outras vezes e nunca paramos para tentar, para observar esta informação. Nossa Senhora, isso realmente é maravilhoso. É maravilhoso. Obrigada, Tavares. Obrigada, Tavares. Obrigada, Jesus. Então, constante de sais de sódio, de cálcio, Renilda, potássio. Renilda, vamos lembrar Pode uma falar, poesia de Lulu Santos. A vida vem em ondas como mar. A gente aqui provando que somos o mar. E vindo infinito, tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo passa o tempo todo, isso é verdade. O tempo todo as coisas passam. O tempo todo as coisas estão evoluindo e precisamos evoluir junto com essas coisas. Agora, não esquecer a base. Não esquecer esses princípios. Você sabia disso, Ludmila? Olhe, como diz o jovem, eu tô passada chocada, mas eu sempre tive uma desconfiança que eu era sereia, um negócio assim um pouco, uma coisa um pouco marinha. Eu sempre tive essa desconfiança. Então, assim, vem a espiritualidade me dar certeza de que de fato eu sou um ser marinho, gente. É, brincadeiras à parte, eu tenho estudado um pouco sobre que agora eu vou trazer jovens, se você quer abrir a sua cabeça, conhecer outras coisas. Tem uma parte da espiritualidade aí, né? Não, eu não sei se está dentro da literatura kardecista, mas existe uma história de que a gente vem dos Atlantes. Vem da onde? Dos Atlântico. Atlantes. Atlântida. Os Atlantes são uma civilização antiga. Sei, Inclusive sei. a Marvel usou isso aí em alguns momentos também nos filmes de ficção científica. Mas que foi uma civilização antiga, e, enfim, tem toda uma história por trás. Quem tiver interesse vai estudar sobre isso. Mas aí vem, olha, André Luiz dizendo pra gente que nós somos seres marinhos. Então, para mim, aqui dentro da minha cabecinha, começou a várias fogos de artifício explodirem e eu vou estudar mais ainda agora sobre essa questão. Ele vem afirmar isso porque a proposta é que nós possamos evoluir a ponto de chegarmos ao estado angelical. Ao estado angelical, saindo do estágio do processo de seres marinhos, humanizando, e nessa humanização, angelicar-se, seriam os anjos. Mas ele continua dizendo, você quer falar, Maria Eduarda? A parte que me chamou bem a atenção foi a dos 60% de água salgada, quase igual ao mar. Porque isso é uma forma poética, né, para falar do corpo humano. Em si, para falar que somos profundamente ligados à natureza. E que isso é um pouco simbólico para a gente, né? Porque também a água em si é essencial para a vida. Então, isso é muito bom a respeito sobre o corpo humano, que carrega, no caso, vestígio de longa história de evolução.
algo que já vem dos nossos ancestrais, antes mesmo da gente. Então, isso é uma forma muito simbólica de se falar. Meu Jesus. Marlene, quer falar alguma coisa? Não tenho nada Não para precisa falar. mais. Eu já estou dispensada desse programa. Estou muito feliz pelo tempo que passei, mas já estou dando tchau. Beijo, meninas. Esse programa, na verdade, ele já fez, ele completou, agora, dia 25 de janeiro, ele completa 3 anos. 3 anos que ele está no ar. Já completou 3 anos. Já completou, dia 25 de janeiro. 3 anos. 3 anos, eu Já tá, sugiro já tá, continuar a leitura. ele já está já engateando, já engateou, já está andando já normal. Já está andando. 3 anos já está na escola, minha filha. Aham. Muito bem, vamos lá. Encontra-se na esfera de atividades fisiológicas do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. A gente observa o seguinte: quando a pessoa ela bebe pouca água, consequentemente, essas lágrimas, esse suor fica muito salgado. Observem, fica muito salgado quando você bebe pouca água. Inclusive, também a urina fica mais escura. Então, eis a necessidade da ingestão da água de pelo menos 3 litros por dia. Ou melhor, o campo de nutricionistas, a comunidade de nutrição diz o seguinte: para você saber quanto de água você precisa beber, você multiplica o seu peso vezes 0,035. Aí você multiplicando o seu peso por 0,035, você vai saber quantos litros você precisa beber por dia. E aí, então, passa a beber, essa quantidade de água vai realmente deixar você hidratada. Ok? Os corpos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. A verdadeira surpresa de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Então vejam quanta coisa ainda nós precisamos aprender. É por essa razão, Ludmila, Marlene e Eduarda, quando as pessoas dizem assim, tenho muito conhecimento da doutrina espírita. Nós sabemos ainda muito pouco de tudo que nós temos aí. Eu estou falando com relação a informações confiáveis, informações respeitáveis que merecem o nosso crédito. Principalmente as obras de Francisco Cândido Xavier, toda a sua obra, né? E tantos outros espíritos também respeitáveis. É bom a gente ficar atento a isso, porque nem tudo que está escrito hoje, nem tudo que está sendo publicado, dizendo ser espiritismo, é de fato da doutrina espírita. Então, essa leitura com senso crítico, uma leitura criteriosa se faz necessário para não nos enganarmos. Como disse Kardec, é melhor rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Isso é mais certo. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada. Pode falar, Marlene. Aqui só está chamando o tempo inteiro para a gente, não é endeusar, mas contemplar esse vaso sagrado onde o Espírito se habita. Porque tem um excesso, tem pessoas que têm um endeusamento ao corpo e esquece que é espírito. E tem gente que diz que é espírito e esquece dessa coisa importante que é o corpo. A gente equilibrando isso, dá para viver muito bem. O que é do corpo, do espírito é espírito, vamos viver. Luge. Herança sagrada só me faz pensar, além da herança que Deus nos dá, de quem vem antes de nós também, como Marlene citou, né? Então, a gente realmente precisa, quando a gente recebe algo sagrado, o que a gente precisa fazer é honrar. Então, é o que nos cabe. Eduarda?
Eu já penso que herança sagrada já é algo que já vem antes da gente. Então, meio que a gente herda, não exatamente dinheiro ou esses algo materiais, mas sim o amor e entre outras coisas que vêm de sentimento para a gente. Então, eu já penso isso a respeito de herança sagrada. Sim, menina. Quando eu crescer, quero ser assim como você. Bom, vamos lá? E ele vai dizer o seguinte: cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. Essa riqueza sagrada que nós recebemos do alto precisa ser aperfeiçoada. Por isso que Jesus nos deu notícia da parábola dos talentos. Ele afirmou que nós somos portadores dessas potencialidades e nós estamos aqui para aperfeiçoá-las. Em função disso, que quanto bem fazemos, quanto mais nós exercitamos, nos exercitamos. Fazendo esse bem, são meios, são possibilidades que nós encontramos para estar aperfeiçoando essas aptidões. Façamos o bem. O bem é o melhor remédio para a nossa alma. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço, para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, esforçando-as com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual. Como é que nós adquirimos esse equilíbrio espiritual, Eduarda? Eu penso que, primeiramente, para a gente ter esse equilíbrio espiritual, a gente precisa do quê? Da paz. Então, a gente vai criando harmonia e laço para aprender a ter essa paz e aprender também com erros e acertos que a gente pretende ou que passou ou que vai passar na nossa própria vida. E também a questão do nosso autoconhecimento, porque a gente aprende com o tempo, não é porque a gente já não nasce sabendo, a gente nasce com conhecimento, nasce, mas não exatamente sabendo de tudo. Então, a gente vai aprendendo isso com o tempo e com o dia a dia que a gente vai passando, e também a gente cuidando, com certeza, do corpo e das emoções que nós estamos passando. Então, isso tudo importa para a nossa vida. Marlene? Estava embevecida pela resposta, mas ficando aqui o equilíbrio espiritual. Nós precisamos sempre lembrar: eu não sou corpo, eu sou o quê? Espírito. Sendo espírito, o que eu posso fazer para eu não esquecer disso? Tenho uma vida espiritual. O que é uma vida espiritual? A gente já está dentro de uma igreja, dentro do centro espiritual? Não. Olhe em volta de você. Tem vida pulsando. Tem vida em todos os aspectos. Se você se vê feliz cuidando de animal, vá servir nessa seara. Se você se vê feliz dando feijão, vá fazer isso. E aí você lembra da caridade, fora da caridade de uma salvação? Esse equilíbrio, onde eu vou servir, naturalmente eu serei servido. E esse equilíbrio de que a Eduarda falou, autoconhecimento, olhe para você, você também consegue, lembrando que é um ser eterno. E tem uma coisa no Evangelho que eu aprendi com minha professora do curso básico, que ela disse: o que é que a gente leva, o que é que a gente traz? Conhecimentos, qualidades morais e inteligência. Por que eu estou perdendo tanto tempo em acumular coisas se eu for só vou levar isso, conhecimentos, qualidades morais e inteligência? Aproveita a tua vida, pessoa. Faz isso e você vai ser feliz. Ludmila? Para mim é conhecimento e estudo. Conhece a verdade vos libertará. Quando a Meu gente Deus! entende que o espiritismo é uma fé raciocinada, a gente entende o que é que o pensamento faz, o que é que ele atrai. A gente entende qual é o propósito da reencarnação. A gente entende em que mundo nós estamos, em que mundo nós podemos chegar. A gente entende o que foi que Jesus quis dizer com ama a ti próprio, ama ao próximo como a ti mesmo. O que isso implica? Que eu tenho só que amar o outro? Ou como Maria Eduarda falou, a gente precisa antes se amar?
E se amar é entender que a gente tem falhas, que a gente tem qualidades e que a gente precisa aceitar todas elas para que a gente possa se olhar com verdade e nos libertar. Então, quando a gente estuda, a gente entende de verdade, aí a gente consegue ter equilíbrio, a gente consegue passar. E como diz no Evangelho, o que dentro deste mundo em que nós vivemos pode ser chamado de paz, a não ser passar pelos nossos problemas e pelas turbulações, com paz de espírito, sabendo que é é um momento, as coisas vão melhorar. E que, por mais que pareçam desafiadoras, vai passar. Como o Chico dissera, a mensagem belíssima que ele recebeu de Nossa Senhora: tudo passa. Tudo vai passar. Não importa o que seja, isso também vai passar. É o que nos anima, o que leva a nossa alma a acreditar que é possível continuar. Para a gente fechar aqui nesse ponto, André Luiz diz assim: no campo de trabalho e educação orgânica, ok, o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmento de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu conhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar paz. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar paz. Pode questionar essa inútil procurar paz? É só uma questão, ó. Se eu não me aceito, se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não dou valor à minha vida, eu vou vestir uma camisa e vou para a caminhada da paz? Para quê? Se a minha vida já é o inferno. É isso que as pessoas precisam lembrar. Que a paz não começa lá fora, a paz começa dentro da gente. E como é que começa dentro da gente? Se aceite como você é, filho. Ó, o filtro que fulano usou lá no Instagram, você pode usar também, mas você vai uma hora cair na real que tem os quilinhos a mais, é muito magra, é isso. Hoje a gente tem a inteligência artificial que faz isso também. Mas entenda, é inútil. Porque é verdade a qualquer tempo. Então, acredite nisso. Vai, Renilda. O Fernando está colocando aqui, ó. Para mim, a herança sagrada tem a ver com valores passados de pais para filhos. O Fernando, compreendendo que nós somos seres imortais e os nossos pais, a literatura afirma, os nossos pais nos transmitem apenas e tão somente as características físicas. Nós, quando vestimos esse corpo, nós já trazemos valores, já trazemos questões do ontem que estão arraigados no nosso perispírito. Eis a razão pela qual nos diz a literatura: é de fundamental importância que os pais busquem educar seus filhos desde o berço, do ventre até os 7 anos, porque é o período que eles estão mais acessível às orientações que papai e mamãe vão passar. Portanto, depois dos 7 anos, eles já tomam conta, é como se eles tomassem posse de si, e aí então, para adquirir esses princípios, esses processos que papai e mamãe vão trazer, é um tanto mais desafiador. Observe que normalmente, na fase da adolescência, a criança ou o adolescente entra em uma espécie como se fosse de crise, porque a psicologia explica como se fosse um conflito daquilo que ele traz, dos valores que ele traz com aquilo que ele aprendeu. Aí diz, a criança ou adolescente é rebelde. Não é rebelde, ele está apenas apresentando aquilo que de fato ele é. Se ele teve uma boa base, uma boa estrutura, uma boa educação doméstica, ele vai conseguir contornar o processo de outra forma, principalmente na presença de papai e mamãe, que é de suma importância a presença desses dois seres. Não os tendo,
aí nós estamos vendo a consequência de uma sociedade onde a família está presa ao celular, conversando só por meio desse instrumento, esquecendo do olho no olho. E aí, então, muitos dos nossos jovens têm, vamos dizer assim, numa linguagem bem esdrúxula, descido ladeira sem saber onde irão chegar por falta dessa sustentação, desse apoio no ambiente doméstico. Mas eu quero ouvir de forma breve o que é que a psicanalista fala a respeito do que Fernando está dizendo. Para mim, a herança sagrada vem do passado, valores dos pais. Para além do que nós já comentamos. Se conhece uma árvore pelos seus frutos. Não tem filosofia mais apropriada. E por mais que ele diga que a herança são dos ancestrais, a gente acabou de falar da herança sagrada, essa herança é de eu, quanto espírito, caminhando no planeta onde quer que eu tenha vindo, dos mares, do processo da natureza. É você com você. Você está tendo a oportunidade de manifestar o seu saber junto a uma família, mas você já tem experiência outras. Os valores, eles são somados na figura de pai e de mãe. Mas lembra o que Renilda disse? O espírito, ele como se fosse acoplado no corpo físico a partir dos 7 anos. E é nessa frequência que está a criança, na frequência da mãe. Então, o que a gente pede? Que essa mãe e esse pai, mas a mãe de forma muito, traga o evangelho para essa casa. Mas que evangelho é esse? A coisa que for mais correto, mais perto do bem. Da sua filosofia, qual seja ela, mas traga para perto de você. Diga a esse espírito eterno que existe uma força maior, que existe o que Jesus disse, vós sois deuses. Então, que esse Deus desperte dentro da gente e a gente queira reconhecer o quanto é maravilhoso ser sagrado. Nós somos seres sagrados. Não é lá fora, é dentro de nós. Muito bem. Mais alguém quer se pronunciar? Ludmila ou Eduarda? Ou... Sobre esse assunto de Fernando, não, mas eu queria o finalzinho do texto em que nós falamos sobre quando a gente entende que as células da gente são mais do que a parte física. Não é mais ou menos isso que tá? Como é que tá Sim, dito sim, aí? As células. sim. Ele diz assim, olha, no campo, o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmento de carne, mas companheiras de evolução, credora do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Eu acho Quer que dizer, isso finaliza tudo que nós falamos aqui sobre sermos energia, sobre sermos natureza. E aí eu finalizo com você é luz. A gente ouve isso o tempo inteiro. Você é luz. Você é muito mais do que um aglomerado de células. É por isso que você consegue ir num centro espírita e receber um passe. É por isso que você consegue receber uma cirurgia espiritual. É por isso que você, de longe, consegue sentir a vibração de uma oração. Existem diversos estudos hoje em dia que mostram a possibilidade de cura, uma oração acontecendo aqui, a pessoa lá em outro lugar. Porque uhum, nós somos muito mais do que isso aqui que nós estamos vendo. muito bem, Nós muito bem. fazemos parte do mundo. Nós somos luzes. Tenha Muito isso em bem, mente. muito Algo que eu bem, puder meninas. dizer hoje é: você é luz. Muito bem, minhas luzes. Luzes sagradas, luzes divinas, que alegram a minha alma. Vocês agradecemos por tudo isso. Tavares já está ali nos chamando a atenção. Vamos pedir para aquela nossa querida Maria Eduarda faça a nossa prece final, por favor, já agradecendo a vocês, nossos internautas, Roquilda, Fernando e tantos outros que mais tarde assistirão. Muito obrigada com você, Maria Eduarda. Adorável Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui hoje.
mais um dia de aprendizado e mais um dia de programa Alô Jovem. E que fique conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.